Fala pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do Aulas de Mestres. E antes de partir para os exercícios na prática, eu acho muito importante a gente falar sobre a teoria rítmica musical. E também, antes de explicar tudo que está escrito aqui na lousa, eu vou explicar por que nós deveríamos e devemos aprender não só a partitura musical, mas a teoria musical em si. Vou dar um exemplo bem claro. Eu, particularmente, moro aqui no Brasil. Vou, por exemplo, tocar lá no Japão. Se eu não souber falar japonês, eu não vou saber tocar com alguns músicos japoneses. Mas se tiver uma partitura onde é a leitura mundial, rítmica musical, eu vou sim colocar na minha frente a partitura, mesmo que, sei lá, o violonista ou baixista, sendo ele japonês, vai ler também junto comigo e nós vamos poder tocar junto e nos comunicar musicalmente falando. Agora, se você é um músico que não sabe nem ler partitura e nem entender, você não vai poder se comunicar musicalmente com outros músicos de outros países, se você não souber falar outra linguagem também. Então, partindo aqui já para a explicação, é basicamente um resumo, tudo que a gente vai aprender nas próximas aulas. Eu escrevi aqui uma parte bem resumida mesmo, para a gente não ficar perdido aí quando for passar os exercícios para vocês. Eu vou pegar aqui minha varinha mágica para apontar aqui para algum lugar onde eu precisar. E eu vou começar falando sobre os símbolos que a gente geralmente usa nas figuras rítmicas musicais. Tanto na parte de percussão quanto na parte de harmonia, a gente vai usar essas figuras aqui, ó. Semibreve, a mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. Então, qual é o símbolo que a gente usa para semibreve? É basicamente esse aqui, ó. É um círculo e ele atende também pelo número 1. Ou seja, é basicamente o apelido da semibreve, o número 1. E você vai ver aqui que a segunda figura, ela já tem uma haste, ou seja, a gente já acrescenta um símbolo diferente nessa figura musical, que é uma haste junto com essa figura que é esse círculo. Então, a gente tem a mínima, que é a segunda figura musical atendida pelo número 2. O apelido dessa figura é número 2 também, posso dizer assim. Aqui a gente vai ter a semínima. Ela atende pelo número 4 e ela já é um círculo pintado, ou seja, um círculo cheio com uma haste. E agora a colcheia, que ela atende pelo número 8. O apelido dela, que é o número, a gente está vendo aqui que ela é sempre o dobro da figura anterior, ou seja, a colcheia é 8, consequentemente, a semicolcheia, que é um círculo cheio com uma haste e duas bandeirolas, ela atende pelo número 16, que também é o dobro da colcheia. E, consequentemente, também a fusa atende pelo número 32, que é o dobro da semicolcheia, que era 16, e ela tem o círculo cheio, a haste e três bandeirolas. E a semifusa, ela atende pelo número 64, ela tem também o círculo cheio, a haste e quatro bandeirolas. Então a gente já entendeu qual é o símbolo de cada figura, o nome de cada figura, e agora a gente vai entender as pausas de cada figura. Então, quando você quer colocar uma pausa em uma semibreve, você vai usar esse símbolo, que é basicamente um chapéu invertido, né? Gosto de falar assim porque fica mais fácil de entender. Na mínima, você já usa o mesmo símbolo, só que como se fosse o chapéu para colocar na cabeça. Então, basicamente isso para você entender bem mais fácil. A semínima, ela atende como pausa de semínima. É como se fosse um raiozinho. Cada pessoa, depois que aprende a escrever, ela tem uma forma individual de escrever. Às vezes tem a letra mais bonita, outras vezes um pouco não tão definidas, né? Mas cada pessoa tem uma forma de escrever. A colcheia, ela atende por esse símbolo de pausa, que é basicamente uma haste meio diagonal com uma bandeirola só que invertida do lado esquerdo da haste. E as bandeirolas são equivalentes, igual a figura aqui. Semicolcheia tem duas bandeirolas do lado direito, a pausa da semicolcheia vai ter duas bandeirolas do lado esquerdo. E assim sucessivamente. Você vai ver a fusa. Ela é basicamente o mesmo símbolo, só que acrescenta uma bandeirola do lado esquerdo da haste.
e a semifusa também vai acrescentar mais uma bandeirola do lado esquerdo da haste. Então, é basicamente isso. E eu deixei aqui esse quadro do tempo. Para que ele está vazio? Porque isso varia muito. Então, eu não escrevi aqui, mas para você entender como vai funcionar esse tempo de cada figura, depende muito da fórmula de compasso. Então, se ele for 2 por 4, a gente sabe que o numerador, ou na verdade, eu vou te explicar que o numerador, ele é quantas vezes vamos repetir o número de baixo. E na verdade, o número de baixo, a gente já aprendeu que ele na verdade é a figura que é relacionada a seu apelido, que é o número. No caso, se aqui tem o 4, 2 por 4, a gente está falando que é um 2 por semínima. Então, vai ser duas vezes a semínima, que é duas vezes o símbolo 4, que é a semínima. No 3 por 4, exatamente a mesma coisa, só que o 3 vai ser quantas vezes a gente vai repetir o símbolo 4, que já aprendemos que o símbolo 4 é a semínima. 4 por 4, a gente vai repetir 4 vezes o número de baixo, que também é a semínima, ou seja, essa semínima vai valer 1, porque o denominador vai definir qual vai ser a figura que vai valer 1. A semínima sendo 1, a colcheia vai valer 1 meio, a semicolcheia vai valer 1 quarto, a fusa vai valer 1 oitavo e a semifusa vai valer 1 16avos. Ou seja, para suprir essa necessidade de tampar o espaço que era a semínima de 4, a gente sempre vai dobrando o valor dela em relação ao valor de figuras. Quando a fórmula de compasso for 6 por 8, quer dizer que a gente vai usar 6 vezes essa colcheia, que é o número 8. 12 por 8, quer dizer que a gente vai usar 12 vezes esse número 8. E na verdade o número 8 é a colcheia. Então é simplesmente essa ideia para usar em todo o contexto geral de teoria rítmica musical. Passando dessa fórmula de compasso, que esses compassos eu coloquei como exemplo porque são os mais abordados em relação à escrita rítmica musical. Quando a gente passa para a parte mais de prática na bateria, a gente vai ver que já temos o pentagrama, que é formado por essas 5 linhas. Aqui, ó, até escrevi 1, 2, 3, 4, 5 linhas e 4 espaços, né? Que são os espaços de uma linha até a outra. Toda figura musical, todo instrumento a gente escreve dentro desses espaços ou em cima dessas linhas. E cada instrumento tem seu espaço no devido lugar. Então, se você quiser escrever um bumbo, você vai sempre ver o bumbo escrito aqui no primeiro espaço, de baixo para cima. A gente sempre conta de baixo para cima, tanto as linhas quanto os espaços. Então, aqui no primeiro espaço você vai ter o bumbo. No terceiro espaço aqui, você vai ter a caixa. E lembrando que às vezes a gente toca também a borda de caixa. Então, ele vai ser simbolizado por um X, mas no mesmo espaço onde está escrito a caixa. E aqui na parte superior, onde é em cima da quinta linha, você vai ter o chimbal. O tom 1 ele vai estar em cima da quinta linha também. O tom 2 ele vai estar no quarto espaço. O tom 3 ele vai estar escrito em cima da quarta linha. O surdo 1, se você estiver usando uma bateria que tenha 2 surdos, ele vai estar escrito, vamos contar em que linha? Primeira, segunda e terceira linha de baixo para cima. E o surdo vai estar escrito no espaço 2, contando de baixo para cima, primeiro espaço, segundo espaço. Então, é basicamente isso. Você vai ter, às vezes, um prato, que eu até escrevi aqui. Geralmente você escreve um X, igual o chimbal, e às vezes faz um cortezinho no meio dele. E às vezes, que tipo de prato você usa, você vai escrever aqui do lado, da forma com que você entenda quando você for ler. Às vezes você vai escrever, tipo, prato crash, ride, um prato de efeito, ou um prato de explosão, um prato de condução. Ou seja, qualquer tipo de prato você vai escrever, porque cada pessoa que aprende a escrever, depois ela forma a sua própria maneira de ficar mais fácil para ela entender, quando ela escreve a própria partitura, né? Então, é basicamente isso, pessoal. Além do pentagrama aqui, você vai ter também a clave, que é muito importante. Quando a gente escreve partitura de bateria, a gente usa a clave
que são esses dois pauzinhos aqui, nessas 3 linhas do meio. Então a gente tem aí a clave como 2 linhas verticais entre essas linhas horizontais que são do pentagrama. Então é basicamente isso, pessoal. Um resumo de tudo que a gente vai abordar e vai ver aí nos próximos exercícios, que são exercícios bem legais de rudimentação que você vai usar para aumentar a sua habilidade nas mãos e para ficar aí mais criativo para você fazer suas composições, não só na hora de tocar a bateria, mas também na hora de fazer um solo ou também, igual eu falei anteriormente, para você compor as suas músicas. Então, espero que você tenha entendido e também você pode voltar no vídeo aqui que vai ficar a plataforma aberta aí para você voltar quantas vezes quiser. Valeu, até a próxima aula.